Olá pessoal, tudo bem? Pronto para mais um Deep Dive com a gente? Preparados? Hoje o papo é sério, filho. Vamos mergulhar fundo numa resolução que tá dando o que falar aqui em São Paulo. É a resolução SEDUC-UC N83, de 31 de outubro de 2024. Isso aí. Parece só mais uma burocracia, né? Mas pode ter certeza, essa resolução tem tudo para mudar a cara da educação escolar indígena no nosso estado. Mexeu com tudo. Saiu lá no Diário Oficial, dia 5 de dezembro, definindo as diretrizes para a educação escolar indígena, tanto por ensino básico quanto por programa de ensino integral. O famoso PI, né? Exatamente. E o mais legal é que ela vai, além de só organizar o currículo, sabe? Ela coloca a comunidade indígena no centro do processo, desde a educação infantil até a IUJA. E isso é fundamental, né? Afinal, a Constituição já garante uma educação diferenciada, específica e intercultural para os povos indígenas. Mas a gente sabe que, na prática... Na prática. Nem sempre é bem assim, né? Pois é. Aí fica a pergunta. Será que essa resolução vai conseguir botar em prática essa garantia constitucional? Boa pergunta. O que me chamou a atenção logo de cara foi a organização da resolução. Cada etapa da educação básica tem seu capítulo, sabe? Tudo bem detalhado, com carga horária, componentes curriculares. Parece que tentaram pensar em tudo. Tentaram. Mas e aí, será que tanta especificação não acaba engessando a escola? Essa é uma boa questão. Afinal, cada comunidade indígena tem suas características, seus costumes, suas necessidades. Verdade. E a resolução até reconhece isso, viu? Por exemplo, na educação infantil, ela determina que a base curricular seja a PNCC, com 1.000 horas por ano. Mas quando se trata do PA... Aí muda. Muda. A implementação do PA depende da consulta e aprovação da comunidade indígena. Olha só. E essa consulta precisa ser documentada com assinatura de professores, lideranças e até alunos indígenas. Gostei. Dá pra ver que a comunidade tem voz ativa na decisão. Sem dúvida. E a carga horária muda com a implementação do PA. Muda sim. Com o PI, a carga horária vai para 1.200 horas. Mas o ponto principal aqui é que a resolução não impõe o PI, entendeu? Entendi. A comunidade tem autonomia para decidir se quer ou não. E isso é um avanço, e tanto, né? Imagina o impacto disso na organização da escola, na rotina dos professores e alunos. Pois é. E nos anos iniciais do ensino fundamental. A estrutura é parecida com a da educação infantil. Bastante. A BNDES continua sendo a base, com 1.200 horas anuais. Mas a grande novidade aqui é a parte diversificada do currículo. É onde entram os saberes tradicionais, o projeto de convivência e a língua inglesa. Legal. Essa parte diversificada é obrigatória. Na verdade, só os saberes tradicionais que são obrigatórios. A língua inglesa e o projeto de convivência são facultativos. Isso, facultativos. Se a escola decidir não incluí-los, as aulas podem ser adicionadas aos saberes tradicionais. Então a escola tem liberdade para adaptar essa parte do currículo. Exatamente. E o PA, como funciona nos anos iniciais? Bom, o PA também está previsto para os anos iniciais, mas a carga horária depende do turno. Se for turno de 7 horas, são 1.400 aulas anuais. Já no turno único de 9 horas, a carga horária sobe para 1.520 aulas. Nossa, é bastante aula. É bastante. E a parte diversificada muda no PA. Sim, muda. Além dos saberes tradicionais, língua inglesa e projeto de convivência, entram também linguagens artísticas, cultura do movimento, práticas experimentais, orientação de estudo e assembleia. É muita coisa. Dá pra ver que o PA quer oferecer uma formação mais completa, né? Indo além do currículo básico. Mas e aí, o que você acha? O quê? Será que essa carga horária toda faz sentido na prática? E que tá bom. A resolução define a carga horária, mas será que considerou as particularidades de cada comunidade? É verdade. Pensa só. E o tempo que os alunos precisam dedicar às suas atividades tradicionais, à sua cultura e à disponibilidade dos professores indígenas. Nossa, e a distância que muitos alunos precisam percorrer para chegar à escola. Exatamente. A resolução até fala da importância da consulta à comunidade, mas... Na prática. Na prática... Será que essa consulta vai ser realmente levada em consideração? É a grande questão, né? A gente sabe que muitas vezes a teoria é linda, mas na prática... Aí a coisa muda. Muda completamente. Claro. Bom, mas a gente precisa continuar, né? Ainda temos os anos finais do ensino fundamental, ensino médio e a IG para analisar. Pois é. E pelo visto a coisa promete. Promete. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente volta já já com a segunda parte do nosso Deep Dive. Isso aí. Voltamos. Voltamos! Parte 2 do nosso Deep Dive. Anos finais do ensino fundamental, ensino médio e EGE. Preparados? Preparadíssima. A gente viu que a resolução se preocupa em dar autonomia para as comunidades indígenas na educação infantil e nos anos iniciais, né? Mas e nos anos finais?
Será que essa preocupação continua? Afinal, a gente sabe que a pressão por um currículo mais padronizado aumenta, né? Verdade. E a resolução tenta encontrar um equilíbrio, sabe? Nos anos finais, a BNCC, a parte diversificada, continua sendo a base, com 1.200 horas anuais. A estrutura se mantém. E o que muda na parte diversificada? Bom, nos anos finais, além dos saberes tradicionais, a parte diversificada inclui tecnologia e inovação, orientação de estudos para matemática e língua portuguesa, projetos de vida, educação financeira e redação e leitura. Nossa, quanta coisa. E o ensino religioso? A resolução fala alguma coisa sobre isso? Sim, fala. O ensino religioso entra no 9º ano. A escola é obrigada a oferecer, mas a matrícula é facultativa para o aluno. Se a escola optar por não oferecer, essa aula pode ser direcionada para outro componente, tipo história. Entendi. Então a escola tem flexibilidade para adaptar o currículo. E o PI continua presente nos anos finais. Continua assim. E como nos anos iniciais, a carga horária depende do turno. No turno de 7 horas são 1.400 aulas por ano. Já no turno de 9 horas, a carga horária vai para 1.600 aulas. Caramba, é muita aula. E a parte diversificada também muda no PI. Exatamente. No PIA dos anos finais, além dos componentes que a gente já mencionou, entram os eletivos. E dependendo do turno, a escola pode oferecer também linguagens artísticas, cultura do movimento, práticas experimentais, orientação de estudo e assembleia. A oferta de tecnologia, inovação, projeto de vida e educação financeira fica a critério da escola. Nossa, parece que o PI abre um leque de opções para os alunos, né? Mas com tanta opção, será que a escola tem estrutura para dar conta de tudo isso? E os professores estão preparados para trabalhar com essa diversidade? Essas são questões que a resolução não deixa muito claras. A gente sabe que a realidade das escolas indígenas, muitas vezes, é bem diferente da realidade das escolas não indígenas. Falta de recursos, falta de professores qualificados, falta de estrutura física. É verdade. A resolução até fala da importância da formação de professores para a educação indígena, mas não entra em detalhes de como essa formação deve ser. E a gente sabe que formar professores para trabalhar com a diversidade cultural e linguística das escolas indígenas exige muito mais do que um curso rápido, né? Com certeza. É preciso um investimento sério na formação inicial e continuada desses professores. Eles precisam ter acesso a conhecimentos específicos sobre a cultura, a história e a língua dos povos indígenas com os quais vão trabalhar. E também precisam ser capacitados para lidar com as demandas específicas da educação intercultural. A gente espera que a Secretaria da Educação leve essa questão da formação de professores a sério, né? Afinal, de nada adianta ter uma resolução cheia de boas intenções se os professores não tiverem as ferramentas para colocá-la em prática. Totalmente de acordo. Mas vamos voltar para a resolução, que ainda tem muita coisa para analisar. Chegamos ao ensino médio. O que a resolução propõe para essa etapa da educação indígena? Bom, a resolução define que o ensino médio indígena seja composto pela formação geral básica, a famosa FGB, e pelos itinerários formativos, os IFs. A carga horária varia de 1.200 a 1.600 horas anuais, dependendo do turno e da participação no PEI. E esses itinerários formativos, como eles funcionam? Eles são divididos em 2 percursos de aprofundamento. Um com foco em linguagens, matemática e ciências da natureza, e outro com foco em linguagens, matemática e ciências humanas e sociais. Interessante. Então, os alunos podem escolher um percurso mais alinhado com seus interesses e projetos, e dentro de cada percurso, quais são as opções? Aí depende do percurso. No percurso de linguagens, matemática e ciências da natureza, a resolução menciona componentes como empreendedorismo e programação, biotecnologia e química aplicada. E no percurso de linguagens, matemática e ciências humanas e sociais? As opções incluem arte e mídias digitais, liderança e oratória, e geopolítica, filosofia e sociedade moderna. Nossa, que legal! A resolução se esforçou para oferecer opções para todos os gostos. Mas me diz uma coisa, a língua indígena e os saberes tradicionais também fazem parte desses itinerários? Ou eles ficam de fora do ensino médio? Pode ficar tranquilo, eles não ficam de fora não. A língua indígena e os saberes tradicionais são componentes obrigatórios nos 2 percursos, com uma carga horária mínima de 120 horas anuais cada. Que bom! É muito importante que a língua e a cultura indígenas estejam presentes em todas as etapas, inclusive no ensino médio. A escola tem um papel crucial na preservação e na valorização da cultura indígena. Exatamente. E para finalizar, vamos falar sobre a IEJA para os indígenas. O que a resolução traz de novidade? A EJA indígena segue a mesma estrutura do ensino fundamental e médio, com BNCC, parte diversificada e, no caso do ensino médio, itinerários formativos. A diferença é que a carga horária é semestral, com 450 horas para o período diurno e 405 para o período noturno. Então a resolução tenta se adaptar à realidade dos alunos da IJA, que muitas vezes trabalham durante o dia, né? Sim, a resolução até prevê que as aulas de educação física e saberes tradicionais na EJA noturna sejam ministradas no contraturno ou aos sábados, para dar mais flexibilidade. Legal.
Mas a resolução define quais componentes da parte diversificada e dos itinerários formativos são obrigatórios na EJA. Ou essa decisão fica a cargo da escola? A resolução não é muito específica nesse ponto. Ela menciona alguns componentes, como saberes tradicionais, redação e leitura, educação financeira e empreendedorismo, mas não define quais são obrigatórios ou facultativos. Entendi. Mais uma questão em aberto, né? A resolução dá liberdade para cada escola, em diálogo com a comunidade, define a melhor forma de implementar a EJA. Mas essa liberdade também traz um desafio, né? Como garantir que todas as escolas indígenas, independentemente de sua localização e dos recursos, consigam oferecer uma EJA de qualidade. É verdade. As desigualdades entre as escolas indígenas são enormes. E essa resolução, por mais bem intencionada que seja, não vai resolver todos os problemas da educação indígena da noite para o dia. Com certeza. Mas ela pode ser um passo importante. E a gente, como educadores, precisa acompanhar de perto a implementação dessa resolução, cobrar das autoridades o cumprimento das diretrizes e, principalmente, apoiar as escolas e os professores indígenas nessa jornada. Concordo. A luta por uma educação indígena de qualidade é de todos nós. A gente precisa se manter informado, engajado e pronto para agir. Mas por hoje, a gente precisa encerrar nosso mergulho. É isso aí. Mas não se preocupem, a gente volta na próxima parte do nosso Deep Dive para discutir os desafios e as potencialidades da implementação dessa resolução na prática. Até lá! Chegamos à parte final do nosso Deep Dive na resolução SEDUC no 83. E agora, vamos ao que interessa. Como colocar essa resolução em prática? Quais os desafios? O que a gente precisa ficar de olho? Porque a gente sabe, né? Na teoria é tudo lindo. Mas na prática? É outra história. A resolução fala bastante da consulta às comunidades indígenas, mas como garantir que essa consulta seja de verdade, sabe? Que a comunidade realmente participe das decisões? A consulta não pode ser só para cumprir tabela, né? Exatamente. Precisamos de mecanismos para garantir que a voz da comunidade seja ouvida e respeitada. E isso exige, além de tudo, vontade política, né? Sem dúvida. E tem outra coisa que lhe preocupa: a formação dos professores indígenas. A resolução exige que os professores de língua indígena e saberes tradicionais sejam indígenas. Isso é fundamental, né? É para garantir a autenticidade do ensino. Mas como formar esses profissionais? A gente tem tantas línguas e culturas indígenas no nosso estado. E como garantir que esses professores tenham uma formação de qualidade que os prepare para encarar os desafios da sala de aula? Pois é. A formação de professores é um problema antigo na educação, e na educação indígena a coisa se complica ainda mais. A gente precisa de programas de formação específicos que valorizem o conhecimento tradicional indígena e, ao mesmo tempo, preparem os professores para usar as ferramentas pedagógicas mais modernas. E não podemos esquecer da infraestrutura das escolas, né? Isso é fundamental. Muitas escolas indígenas ainda não têm o básico: água, luz, saneamento. Sem falar em materiais didáticos adequados, internet, bibliotecas. Como implementar essa resolução com essa carga horária extensa, com todas essas atividades extracurriculares, em escolas que muitas vezes não têm um mínimo para funcionar? Pois é, a realidade das escolas indígenas é muito diversa. Tem escola com estrutura de primeira e tem escola que mal consegue abrir as portas. E essa desigualdade precisa ser combatida. A resolução sozinha não resolve tudo, mas ela pode ser usada para pressionar o governo a investir mais na infraestrutura das escolas indígenas. Concordo. E a carga horária, hein? Principalmente no PEA. A resolução define uma carga horária bem extensa. Será que isso funciona para todas as comunidades? É preciso pensar no tempo que os alunos precisam dedicar às suas atividades tradicionais na distância que eles percorrem para chegar na escola. Não é a disponibilidade dos professores. A gente precisa ter flexibilidade para adaptar essa carga horária às necessidades de cada comunidade. E sempre em diálogo com a comunidade, claro. Com certeza. É BNCC. Como garantir que ela seja aplicada de forma contextualizada, que faça sentido para os alunos indígenas? A BNCC é importante, mas ela precisa ser trabalhada de forma crítica. Os professores precisam ter liberdade para adaptar a BNCC à realidade local, incluindo os conhecimentos e as perspectivas indígenas. E a avaliação? Como avaliar o aprendizado dos alunos indígenas de forma justa e adequada? Pois é, a avaliação tradicional nem sempre funciona, né? Precisamos buscar formas de avaliação mais inclusivas que valorizem os diferentes jeitos de aprender dos alunos indígenas. A avaliação precisa ser um processo que acompanhe o desenvolvimento do aluno e que leve em conta a diversidade cultural e linguística. E para terminar, eu queria destacar a importância da interculturalidade. A educação indígena não pode ser um sistema fechado, né? Por que não? Ela precisa dialogar com outras culturas, promover o respeito à diversidade e ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Concordo. A interculturalidade precisa estar presente em todos os níveis da educação infantil aí já.
É um esforço constante para quebrar preconceitos, valorizar a diversidade e construir pontes entre as culturas. É isso aí. Implementar essa resolução é um desafio enorme, mas também é uma chance de repensar a educação indígena no Brasil. Uma chance de construir um futuro melhor para os povos indígenas. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra nosso Deep Dive na Resolução SEDUC-NU 83. Esperamos que vocês tenham gostado e que esse papo ajude a construir uma educação indígena de qualidade em São Paulo. Todo o Brasil. Até a próxima! Tchau, tchau.